Som. Murilo, está me ouvindo? Bom dia. Murilo? Sim. Que ele me respondeu aqui. Ouvindo? Alguém está ouvindo nós? Babi? Agora sim. Ah, ok. Beleza. Obrigado, Pops. Pessoal, bom dia a todos. Estão me ouvindo claramente aí? Sim, tá dando para ouvir. Ah, beleza. Deu um pau aqui no microfone, mas o nosso engenheiro técnico eletrônico e de sistemas, o Pops, já resolveu. Ana Beatriz, Babi, Marina, Murilo, Rafaela e Thalita, bom dia a todos vocês. Estava observando antes de começar a aula e o título da aula de hoje estava como pré-modernismo, tá? Houve um engano, a aula de hoje não é pré-modernismo ainda, é a próxima aula. A aula de hoje é simbolismo, que é para fechar junto com o parnasianismo, tá, gente? Como vocês repararam a semana passada, a aula de parnasianismo foi uma aula extensa, ocupou todo o nosso tempo, então eu precisei dividir em 2 módulos. Estava programado, obviamente, em um módulo só, mas não teve como, né?
Tanto que a aula que era para 1 hora e pouco, deu 2 horas só parnasianismo. Tá certo? Nós vamos manter a dinâmica das aulas de sempre. Estejam à vontade para qualquer intervenção, desde não havendo, não entendi, ou estou com dúvida, ou li isso, posso considerar, podem interferir à vontade, tá? Para a gente dinamizar e enriquecer esse nosso encontro, tá certo? Vamos lá. Esses 3 senhores que aí estão são 3 cavalheiros, vamos dizer assim, que vão ser bastante importantes para a nossa aula de hoje, para a nossa compreensão do simbolismo, né? Nenhum dos três é autor literário. São 3 filósofos, tá? Os senhores conhecem Arthur Schopenhauer, Henri Bergson e Søren Kierkegaard, né? Pelo menos o Schopenhauer, os senhores já ouviram falar muito detidamente, tá? Por que nós vamos começar falando desses 3 cavalheiros? Eu lanço uma pergunta para vocês, que é para a gente poder compreender essa introdução a partir desses caboclos aqui. Para que serve a filosofia? Ou, na verdade, não é para que ela serve, né? Para que a que ela se propõe, isso de uma forma superficial. Eu não sou filósofo, não sou versado em filosofia, isso é uma avaliação assim, ótica, né? A que se destinaria, numa instância bem superior, bem superficial, a que se destinaria a filosofia? Para que serve, né? Primeiro, quando a gente fala de aula de filosofia, a gente sempre pensa num monte de velho de cabelo branco, barba comprida e vestido branco, né? Túnica branca. Qual seria, em tese, o papel da filosofia? Ninguém vai escar? Tá bom, gente. Eu sei que é segunda-feira de madrugada, tá? Mas acorda aí, vai. Seria para refletir aquilo que nunca havia Tá sido bom. refletido. Já que ninguém quer concorrer a um copo de leite de codorna, né? Vou eu aqui antecipar os acontecimentos. Só teoricamente, apenas e unicamente, a filosofia teria como função explicar a vida, explicar a existência humana, né? Se você pegar as diretrizes filosóficas desde lá dos pré-socráticos, até hoje, você vai observar que nas teorias, nas correntes filosóficas, existe um intuito de buscar explicar a existência, né? Quem somos, de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde vamos. Claro que toda e qualquer abordagem a respeito da existência, pela ótica da filosofia, vai ser insuficiente, não errada, mas insuficiente, né? Então, quando nós partimos da filosofia, dos conceitos filosóficos, para tentar explicar a existência humana, para tentar explicar
quem somos, nós vamos ter uma sensação de insuficiência, né? Tanto que você observa ao longo da linha cronológica das escolas filosóficas disparidades, né? Você vai ver disparidades, você vai ver completudes, você vai ver oposições, porque tal corrente pensa de uma forma, a outra corrente pensa de outro, mas em algum ponto elas se tangenciam, e isso é bastante comum, tá? Então, esses três cavalheiros que estão aí são três filósofos, né? Schopenhauer, Kierkegaard e Henri Bergson. Por que esses três filósofos? Porque os estudos, as óticas que esses três cavalheiros lançam sobre a existência humana, tá? São óticas que vão influenciar absurdamente a corrente simbolista, tá? Vamos lembrar que realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo são razoavelmente contemporâneos, mas que nem a poesia parnasiana, nem a poesia simbolista, e muito menos a simbolista, são poesias que nós poderíamos chamar de realistas ou naturalistas. Não, eu tenho o realismo e o naturalismo em prosa, eu tenho a vertente parnasiana, que nós vimos semana passada, e eu tenho a vertente simbolista. Nada que ver com nada. Ok? Vamos falar primeiro do Schopenhauer. Tá? Schopenhauer preconizava nas suas ideias que a vida ela é vontade e representação. Né? Inclusive, ele tem uma obra chamada Vida como Vontade e Representação. Né? A vontade é algo interno a nós, né? Essa vontade está em nós, ou somos nós, e a vida é representação. Tá? Só que a vontade, grosso modo, segundo Schopenhauer, a vontade ela não tem ou não teria meta ou finalidade, né? Porque seria algo quase que irracional, né? Qual seria o resultado da vontade, né? Qual seria o desembocar da vontade, segundo Schopenhauer? A vontade sempre vai resultar em dor. Sempre vai resultar em dor. Vamos pensar da seguinte maneira. A nossa existência, ela é regida por vontades, por desejos, tá? Quando você tem uma vontade, um desejo, você tem duas possibilidades. Ou esse desejo pode ser realizado, ou ele pode não ser realizado. Certo? Pensar assim, vontade, realização. Pode sim ser realizado ou pode não ser realizado. Se não for realizado, o que vem daí? Frustração. Certo? Vem a sensação de frustração, que é uma sensação de uma certa forma de dor, né? Mas também a sua vontade, o seu desejo pode ser realizado. Pode ser realizado. Se o seu desejo é realizado, você alcançaria um estado de felicidade, né? De completude. Só que esse estado não é permanente, né? Essa alegria, essa felicidade, essa completude pela meta alcançada é uma felicidade passageira, efêmera. É um estado passageiro. Sendo um estado passageiro, vamos lá, vamos pensar assim, eu vou disputar o campeonato, tá, não sei o quê. É seu objetivo. Eu quero ser campeão. Se você não for campeão, você se frustra. Se você for campeão, você fica feliz. Certo? Certo. Só que essa felicidade, como estado efêmero, vai desaguar no quê? Em frustração de novo.
porque como a sensação de alegria, de felicidade passa, né? É como se você desse um pico de felicidade e de repente, pô, acabou. Acabou. E você se encaminha para a frustração de novo, ou seja, para a dor de novo. E isso acaba fazendo o quê? Com que você gere, com que você crie um outro desejo, uma outra necessidade, um outro objetivo. É como se você entrasse num looping, né? Desejo, realização ou não, não realizado, frustrado, realizado, alegre e em seguida frustrado e um novo desejo. Certo? Certo. Então, para o Schopenhauer, a meta não tem finalidade e seu resultado é dor. Para o Bergson já é um pouco mais pesado, né? O Henri Bergson, ele fala da busca pelas realidades interiores, né? Aquilo lá no nosso âmago, gosto dessa palavra, tá? Que seria o eu profundo. Só que tem uma coisa, este eu profundo, essas realidades internas, eles são incomunicáveis, porque eles não podem ou não poderiam ser concebidos sob a forma de palavras, né? É algo como... É algo intangível, o termo é esse, tá? Por quê? Porque as realidades internas, elas são um mundo muito vago e complexo, tá? O ser humano, segundo o Bergson, seria algo extremamente vago e complexo. O eu profundo, não é isso? E aí o que acontece? Se você tenta definir ou elevar esse eu profundo para o nível da palavra, vou definir esse eu profundo ou essas realidades internas através da palavra, vai ser incompleto, vai ser insuficiente. Então, para o Henri Bergson, o que valeria aproximadamente para exprimir, para expressar as realidades internas, o eu profundo, seriam sugestões, evocações, tá? Vamos pensar que existem alguns estados emocionais nossos mesmo, pessoas comuns, como eu, como você, como o Pops, né? O Mary Poppins. Todos nós conhecemos estados emocionais diversos, tá? Mas todos nós também já passamos por situações em que esses estados emocionais não podiam ser definidos, né? Um estado, vamos pegar um estado mais convencional, a tristeza, né? Todos nós, em algum momento, já sentimos um estado de tristeza ou de alegria, de euforia, tanto de euforia quanto de disforia, que nós não conseguimos definir, né? E existem situações que nós simplesmente não conseguimos expressar com palavras, tá? Então, pro Bergson, essas realidades internas, esse eu profundo, ele não pode ser definido, ele não pode ser expresso, não se pode expressar essas realidades internas através de palavras. Então, o que se faz? Evoca-se, né? Sugere-se, tá? Não há uma objetividade, tá? Também não há aquela subjetividade idealizada do romantismo, ok? Quando se fala em sugestão aqui, é uma subjetividade que não vai ao nível da idealização do romantismo, ok? E o terceiro cavalheiro aqui, do canto, Søren Kierkegaard, para o Kierkegaard, a nossa existência, a nossa vida, na medida em que ela é vivida, na medida em que ela é usufruída, vamos dizer assim, ela não pode ser um objeto de saber, né?
Você não consegue definir a existência. Daí, o Kierkegaard ser considerado um dos pais, ou o pai do existencialismo, né? A existência é dor, tá? Mas dor gerada pelo quê? Por um conflito de dualidades, tá? Existem dualidades dentro do ser humano que são opostas e que geram um conflito muito grande. Um exemplo. O ser humano é, ao mesmo tempo, uma síntese do infinito e do finito. Do temporal e do atemporal. Sabe? Do temporal e do eterno. Do definitivo e do passageiro. Então, essas dualidades provocam um conflito que resultaria numa existência de dor. A existência é marcadamente regida pela dor, pela angústia, né? Existe uma angústia existencial, né? Se você parar nesse exato momento, é um belo tema para uma segunda-feira de manhã, né? Eu estava falando POPs hoje, falei, nossa, que bacana começar a segunda-feira com uma aula sobre pessimismo, sobre decadência, sobre existência humana. Se nós fizermos um recorte diacrônico agora, né, vamos pegar esse exato momento. Quem somos nós? Tirando a parte biológica, que nós sabemos de onde nós viemos, vamos para a parte ontológica, metafísica. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Estamos sozinhos no universo? É claro que para a geração de vocês, essas respostas parecem mais nítidas, né? Mas, numa visão, numa ótica espiritualista, não espírita, nem apenas metafísica, né? Para onde nós vamos depois daqui? Morreu, acabou? Né? Existe mesmo essa ideia de evolução? Tá? Então, veja, para o Schopenhauer, a vontade resulta em dor. Né? Para o Bergson, nossas realidades internas não podem ser explicitadas, sob pena de ficarem empobrecidas. Para o Kierkegaard, a nossa existência é uma angústia. Ok? Ok, professor, bacana. Tá? Mas e aí, o que ocorre? Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque o simbolismo vai, de uma certa forma, se apropriar ou se embasar dessas teorias para tentar fazer exatamente o contrário do que os três dizem, né? Eles dizem, não tem que explicar, é dor, é sofrimento, é angústia, né? E os simbolistas vão exatamente fazer isso, tentar explicar, seguindo uma linha mais do Bergson, de sugerir, de evocar, né? Mas colocando no papel a dor da qual fala Schopenhauer e a angústia da qual fala o Kierkegaard. Tá? Este cavalheiro que está aí no slide para vocês é o nosso querido Edgar Allan Poe. Os senhores devem conhecê-lo de uma obra extremamente famosa chamada O Corvo, né? Já ouviram falar do Edgar Allan Poe. Aqui estão listadas algumas características da poesia simbolista. Tá? Veja só, se eu estou falando dentro de um tom filosófico que me diz que eu
não posso explicar, que eu não posso exprimir ou expressar o que é a essência, ou o que seria, né? A essência humana, a existência humana, obviamente, os simbolistas vão negar esses conceitos. Lembra lá que nós estudamos no realismo e no naturalismo? O positivismo, o cientificismo, o materialismo dentro daquela ideia de que tudo deve ser explicado nos limites restritos da matéria, né? O materialismo, né? Que temos até o materialismo, a dialética de Hegel, tá? Claro que se eu estou falando da essência do eu profundo, dos outros eus, das realidades internas, da dor, da angústia, eu não vou poder me relacionar com a matéria. Eu vou me relacionar com a essência. Então, aquilo que o realismo e o naturalismo, aquilo a que eles se prendiam, que seria o materialismo, a ideia dos limites restritos da matéria, o homem visto na sua análise psíquica ou da psicológica, ou na sua análise biopsicofisiológica, está fora de cogitação. É completamente fora de cogitação. Ok? Por esse viés, a criação poética surgiria como fruto do inconsciente. Vamos lembrar lá que o Bergson fala sobre as realidades internas e que elas devem ser sugeridas, evocadas, chamadas, tá? Então, daí a ideia de criação poética como fruto do inconsciente, tá? Vamos pensar aí a criação poética como fruto do inconsciente, tá? Tentar ir o mais profundo no seu inconsciente, tá? Que para alguns ramos da psicologia esse conceito de inconsciente não existe, tá? O que existe é o conceito de subconsciente, tá certo? Quanto mais profundo você tenta ir, né, você tenta exprimir o mais próximo possível, já que as realidades internas, vamos sempre reforçar, elas são inexprimíveis. Agora, como não era regra, tá? Mas era bastante comum. Como vocês acham que os autores, ou boa parte dos autores simbolistas, tentavam atingir o mais próximo dessa profundidade inconsciente? Senhores, o cara quer ter contato com o inconsciente dele. Qual seria o mecanismo que ele teoricamente, ou não tão teoricamente, utilizaria para ir o mais próximo do seu inconsciente? Vamos, gente, acorda! Desde que o mundo é mundo, não, eu não estava lá para comprovar isso, mas desde muito antigamente, o homem, ser humano, o homem, ele tenta seus contatos com aquilo que ele chama de metafísico ou transcendente através da alteração de estados de consciência, tá? E é público e notório para os senhores que um dos mecanismos mais utilizados na história da humanidade para alteração de estados de consciência é o emprego de substâncias alucinógenas, tá? Então, você tem em diversos momentos, em diversos pontos da humanidade, alterações de estado de consciência através ou da embriaguez,
né? Vamos lembrar lá os festivais gregos, as festas dionisíacas e em Roma as bacanais, né? Que eram as festas ao deus Baco, né? Então havia ali uma alteração de estado de consciência através da embriaguez para que as sacerdotisas tivessem contato com os oráculos das divindades, né? Com as profecias e tudo mais. Tanto nas dionisíacas, nas festas ao deus Dioniso, quanto nas bacanais, que eram festas em homenagem ao deus Baco. Então, ou alguns dos mecanismos de alteração de estado de consciência é ou o emprego da embriaguez ou o emprego de substâncias alucinógenas, né? Recorrentemente, nós temos relatos disso na literatura. Se vocês lembrarem de Iracema no romantismo, Iracema era, na tribo dela, a sacerdotisa do vinho da Jurema, que é um vinho preparado a partir de uma planta alucinógena, servido para o pajé, que era para que houvesse uma alteração de estado de consciência e o pajé tivesse contato, tomasse contato com a divindade para trazer as profecias, né, da mitologia indígena, né? Existem círculos que vocês conhecem, já ouviram falar pelo menos, círculos de estudos religiosos, doutrinários e filosóficos que usam substâncias para alteração de estado de consciência, ou para um contato com a divindade, ou para um mergulho interno, né? Para uma viagem interna, vamos chamar assim, para se tomar contato com esse eu profundo, né? Com os outros eus. Então, daí você ter no simbolismo a criação poética como fruto do inconsciente, né? Você altera o estado de consciência, deixa o inconsciente ou o subconsciente vir mais à tona, né? Perdão, assumir não o controle, mas se manifestar de uma forma mais nítida, se é que eu posso dizer assim, e a criação poética surgiria desse estado de alteração de consciência, tá certo? Um outro ponto a ser tocado é o misticismo, tá? O misticismo, ele é bastante presente no simbolismo e os senhores vão ver em alguns poemas a presença de diversas imagens ligadas à religião, à espiritualidade, ao espiritualismo, tá? É muito comum a recorrência, o recurso de vocabulário litúrgico, né? O vocabulário ligado à liturgia, né? A parte religiosa, né? A referência a elementos das religiões, a busca pela confluência entre pontos de contato de uma religião e outra, né? Nesse período é muito comum a busca pelas religiões orientais, isso também estava presente no parnasianismo, né? A busca pelas religiões orientais que vinham com uma explicação ontológica mais forte, tá? Então, o misticismo ele está bastante presente na produção literária do simbolismo, tá? Além disso, esse tom vago, impreciso, como eu falei, o inconsciente, o eu profundo, as realidades internas não podem, segundo Bergson, não podem ser exprimidas em palavras, tá? Então vai ser recorrente esse tom vago, impreciso. Uma palavra que é muito boa para nós anotarmos a respeito desse tom vago, impreciso, é a palavra sugestão, tá? A poesia simbolista não define, ela sugere, tá? Lembra lá quando nós estudamos o parnasianismo? Eu falei para vocês da palavra como objeto e do emprego da poesia
uma poesia descritiva. Eu até dei. Nós lemos juntos aqui o poema do Vaso Chinês, né? Do Alberto de Oliveira. Ali é uma palavra objetiva, né? A palavra define. No caso do simbolismo, não. A palavra sugere. Daqui para frente, daqui a pouco nós vamos mais para frente ver alguns poemas, alguns textos, e nós vamos perceber essa questão dessas características, tá? O inconsciente, o misticismo, a imprecisão vocabular, né? A sugestão. Um outro elemento, e isso é bastante interessante, porque se eu tenho um tom que é vago, que é impreciso, eu vou precisar trabalhar, que é uma teoria do simbolismo, tá, gente? Eu vou precisar trabalhar com correspondências. Deixa eu pensar aqui. Já ouviram falar em livre associação de ideias? Quem já ouviu? Responde aí. Ferno. Vocês estão dormindo? Não, não. Tá bom. Então, Babi e Murilo. Eu vou dar um exemplo. Tá certo? Eu vou dizer uma palavra e vocês respondem com a primeira palavra que a minha palavra sugeria a vocês. Ok? Então tá. Nuvem. Sol. Folha. Criança. Ah, ok. Mas vocês concordam que se eu falar criança, alguém pode relacionar essa palavra a sorriso, por exemplo? Então, reparem que existe uma ideia de correspondência, tá? Eu falei nuvem, a Babi respondeu céu, né? Eu falei sol, o Murilo respondeu nuvem. Eu falei folha, o Murilo respondeu planta, mas alguém podia ter respondido maciez. Ok? Então, veja, existe aí uma ideia de correspondência. Por quê? Como o tom é vago, é impreciso e é fruto do inconsciente, tá? Despido de qualquer materialismo. Então, se eu falo folha, obrigatoriamente nós não vamos ficar restritos ao materialismo, né? Eu não vou ficar olhando a matéria restrita em si. Eu vou tentar buscar no inconsciente alguma ideia que expresse uma correspondência, tá certo? Isso é muito curioso, porque existe dentro do simbolismo essa teoria da correspondência, das correspondências, perdão. Um outro ponto que é bem característico do simbolismo é a musicalidade, a sonoridade do poema, tá? Como? Com métrica, sim. Com rima, sim. Tá? Mas eu tenho aí outras figuras de linguagem, sinestesias que os senhores já se familiarizaram nos nossos outros encontros, né? Vamos só apertar o F5 aí para lembrar o que é sinestesia. Quando eu junto, quando eu fundo numa mesma imagem
sensações que são captadas com sentidos diversos do corpo, tá? Então, o exemplo que eu dei a semana passada, foi do pôr do sol, né? O sol se pôs. O sol se pôs. Vermelho, morno, silencioso. O sol se pôs. Vermelho, morno, silencioso e doce. Eu vou até anotar isso. Eu sempre esqueço disso. E fui eu que criei, hein? O sol se pôs. Vermelho, morno, doce e silencioso. Tá? Então, olha só. O sol se pôs. Eu capto isso com a visão. Vermelho, visão. Morno é tato. Doce é paladar e silencioso é audição. Quando eu junto essas diversas imagens, essas diversas informações, perdão, numa mesma imagem, isso é sinestesia. Ok? Então, vocês vão encontrar muito sinestesia, perdão, na poesia simbolista. Aliterações. A repetição sistemática de fonemas consonantais. Fonemas de consoantes, tá? Fonemas que lembram o som de consoante. Lembrando que consoante é uma coisa, fonema é outra. Letra é uma coisa, fonema é outra. Fonema é o som. O a, ok? Então tá. Letra é a representação gráfica. Fonema é o som. Então, a aliteração é a repetição de fonemas consonantais. A assonância, repetição de fonemas vocálicos. Fonemas de vogais, tá bom? As chamadas maiúsculas alegorizantes. Eu emprego maiúsculas alegorizantes quando eu tenho um substantivo comum, ou seja, ele deve ou deveria ser grafado com inicial minúscula. Ao invés de grafar com inicial minúscula, eu vou grafar esse substantivo comum com inicial maiúscula. É uma maiúscula alegorizante. Essa maiúscula vai servir para transformar um substantivo que é comum numa ideia do que seria um substantivo próprio, num todo absoluto. Tá? Quando eu uso uma maiúscula alegorizante, veja, beleza. Beleza é um substantivo comum. Né? Beleza. Quando eu uso beleza como inicial, com inicial maiúscula, que é uma maiúscula alegorizante, beleza passa a ser um substantivo próprio, ou seja, representa o todo, né? Representa o amplo. Ok? E o último tema que está aí, que é a alienação, não é uma característica, tá? Eu coloquei aí porque eu quero esclarecer uma coisa para vocês. Os poetas simbolistas, eles eram ou foram, durante um tempo, taxados de alienados, ou seja, fora da realidade. Né? Não é bem assim, tá? Porque a poesia simbolista, ela levanta questões existenciais que são extremamente importantes. A única questão é que who talk my name? Não estou conseguindo ver o slide, está travado no primeiro. Espera só um minutinho. E aí, Murilo? Ué? Mais alguém está com problema no slide, pessoal? Ué? Só o primeiro? Tá, peraí.
E agora? Ah, beleza. Beleza. Joia. Obrigado por avisarem. Esse aí é o segundo slide, tá bom? Vamos só dar uma revisada aqui, rapidão, só um minutinho. Cadê? Pá. Esse é o primeiro, ok? Esse é o segundo. Foi? Beleza. Obrigado, Babi. Sempre que eu tiver uma intercorrência dessa, vocês me avisem. Tá? Então, alienação foi um julgamento, né, colocado sobre os poetas simbolistas. Lembra que eu comentei semana passada sobre as torres de marfim, né? Diziam dos simbolistas também que viviam trancados suas torres de marfim, sem contato com a realidade e tudo mais. Mas eles levantaram questões existenciais extremamente importantes, ok? Agora, como poesia, não era a função apresentar soluções para essas problemáticas existenciais. Então, dizer que os poetas simbolistas eram alienados não corresponde à realidade. Tá certo? Tudo bem com esse slide, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta aí sobre um desses itens que, como vocês estavam sem o slide, talvez não tenha dado para anotar. Xaxá, bidu, bidu. Bom, vou entender como se esteja tudo bem. Opa. Sobre as maiúsculas alegorizantes. Ok, Murilo. As maiúsculas alegorizantes são um recurso que eu uso quando eu tenho um substantivo comum, né? Como eu disse o caso de beleza, beleza é um substantivo comum, tá? E é grafado com inicial minúscula, ok? Quando eu escrevo essa palavra com inicial maiúscula, isso é uma maiúscula alegorizante. Então, por que maiúscula alegorizante? Transforma o substantivo comum num substantivo próprio, e esse substantivo próprio é uma alegoria, representa um todo, tá? Vamos lembrar um exemplo disso? Lá atrás, no humanismo, nós estudamos Gil Vicente, certo? Certo. Se você observar, as personagens do Alto da Barca do Inferno, eles são apresentados pelas suas funções sociais. Alguns deles possuem nome, como a Brígida Vaz, que é a alcoviteira, como o Joana Antão, né? Mas, por exemplo, fidalgo, né? O fidalgo. Fidalgo é um substantivo comum, mas na obra é grafado com um inicial maiúsculo, com maiúsculo alegorizante. Por quê? Porque aquela personagem é uma alegoria, ela representa um todo. Tá certo? Ficou claro, Murilo? Joia. Vou passar para o próximo slide e vejam aí se passa. Esse aí é o nosso já velho conhecido Charles Baudelaire, né? Aqui, esse poema dele, que se chama Correspondências, né? É um dos precursores da teoria das correspondências. Essa teoria das correspondências ela vai ser sistematizada pelo Stéphane Mallarmé, que é um poeta francês, que daqui a pouco eu vou mostrar, apresentar para vocês aí essa questão da teoria das correspondências. Então, veja. Repare que eu tenho aqui um soneto, não é isso?
E veja, a natureza é um templo onde vivos pilares podem deixar ouvir confusas vozes. E estas fazem o homem passar através de florestas de símbolos que o veem com olhos familiares. Gente, leiam com atenção essa primeira estrofe. Isso não remete à alegoria da caverna do Platão? Vamos lembrar lá da alegoria da caverna, né? Que segundo o Platão, nós vivemos numa caverna e tudo que nós vemos nessa caverna são apenas ecos e sombras do que ocorre no mundo ideal, né? E aí o Baudelaire nos diz que a natureza é um templo onde vivos pilares podem deixar ouvir confusas vozes. E estas fazem o homem passar através de florestas de símbolos, ou seja, de representação. Tá vendo? Repare a segunda estrofe. Como os ecos do além confundem os rumores na mais profunda e tenebrosa unidade, tão vasta como a noite e como a claridade, olha só, harmonizam-se os sons, os perfumes e as cores. Som, perfume, cor. 3 sensações diferentes. Som, auditivo, perfume, olfato, cor, visão. Ele está falando aqui da harmonização sinestésica das sensações, né? Na terceira estrofe eu tenho uma comparação. Há perfumes frescos como carnes de criança, doces como oboés. Os senhores sabem o que é o oboé? O oboé é um instrumento musical, né? E outros corrompidos, mais ricos e triunfantes. Perfume triunfante. Triunfar é uma ação, né? Existem perfumes que triunfam, que possuem a efusão, a euforia, a alegria das coisas infinitas, como o sândalo, almíscar, benjoim e o incenso, que cantam o êxtase do espírito e dos sentidos. Repare, o êxtase não é físico, o êxtase é do espírito, o êxtase é dos sentidos, das sensações. Estão vendo? Então, repare que aqui existe uma correspondência entre o que é tangível e o que não é tangível, né? Tangível, aquilo que eu posso tocar, tangenciar, tá? Então, eu tenho a natureza. Nessa natureza eu posso ouvir vozes confusas, e entenda vozes aqui como tudo que as vozes da natureza são diversas. A cor é uma voz da natureza, o som é uma voz da natureza, o aroma é uma voz da natureza, né? Harmonizam-se sons, perfumes e cores. Sons, perfumes e cores. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Esse é um estudo razoavelmente, não digo antigo, mas vocês não eram nascidos. De pessoas que são sinestésicas. Já ouviram esse termo? Pessoas que são sinestésicas? São pessoas que... É uma coisa curiosa, que é como se elas tivessem um curto-circuito. É curioso. Eu vou ver se eu acho essa matéria e mando para vocês. Você toca uma determinada... São pessoas que não são pessoas... Isso não é muito comum, tá? E as reações são diferentes de pessoa para pessoa. Mas existem pessoas que ouvem uma música e enxergam cor, tá? Então, veja, é como se realmente houvesse um curto, tá? Você faz uma provocação auditiva e isso se reflete na visão. Como existem pessoas
que sentem um gosto, você dá você tem uma fruta, sei lá, alguma coisa para comer, e elas têm uma sensação no tato. Isso se chama sinestesia, não escreve como escreve o nome da figura de linguagem, tá? Mas é uma reação sinestésica, tá certo? Oh, Deus. Veja só. O plano de fundo aí é o Paul Verlaine, né, um poeta francês. Preste atenção nesse poema que se chama Arte Poética. Nós, semana passada, nós estudamos um poema chamado Arte Poética do Parnasianismo. Tá? Hoje nós vamos dar um poema do mesmo título, só que do simbolismo. Olha só. Antes de tudo, a música. Musicalidade, poética. Preza, portanto, o ímpar. Só cabe usar o que é mais vago e solúvel no ar, sem nada em si que pousa ou que pesa. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está falando que o válido é a sugestão, aquilo que é diáfano, que é efêmero, mas que não tem a forma, ou seja, sem nada que em si pousa ou pesa. Olha o alerta. Pesar palavras será preciso. Pesar as palavras, ver que palavra utilizar, mas com algum desdém pela pinça. Ó, não precisa fazer igual o parnasiano, ficar selecionando palavra por palavra. Nada melhor do que a canção cinza, onde o indeciso, o inconsciente, se une ao preciso, né? Uns belos olhos atrás do véu. Dá para nós definirmos bem olhos que se encontram atrás de um véu? Não. Né? Ou seja, o que está por trás daquele véu, aquilo que eu não consigo definir muito claramente. Posso até pensar nesse véu como o nosso inconsciente, né? O lusco-fusco do meio-dia, claridade. A turba. Turba é um coletivo, tá? Turba azul de estrelas que estria. Estrelas que estria, ó, a literação aí. Estrelas estria. O outono agônico pelo céu. Olha isso. Pois a nuance, o que é nuance? Nuance é uma sugestão, né? A nuance é que leva a Paulo. Nada de cor, somente a nuance. Nuance só que nos afiance o sonho ao sonho e a flauta na alma. Foge do xiste. Xiste é piada, gracejo. Foge do xiste, a farpa, a mesquinha, frase de espírito, riso a alvar, que o olho do azul faz lacrimejar. Por quê? Porque é alho plebeu de baixa cozinha. Ou seja, a piada, o gracejo, a frase de espírito, a frase pronta, né? Ela é menor, ela é menos importante. A eloquência, o que é eloquência? Falar muito. Torce-lhe o pescoço. Ou seja, nada de falar bonito, enfeitado, pomposo. E convém empregar de uma vez, olha só, a rima com certa sensatez. Sem exagero. Tá? Estão vendo que é quase que um receituário, né? Ou vamos todos parar no fosso. Ou seja, se nós ficarmos falando de coisas cotidianas, corriqueiras, né? E usando de eloquência com rimas exageradas, vamos todos parar no fosso. Vai tudo pro buraco. Quem nos dirá dos males da rima? Que surdo absurdo que negro louco forjou em joia esse toco oco que soa falso e vil sob a lima. Olha, pensa no parnasianismo nessa estrofe, tá? Que surdo absurdo, ou seja, quem foi o surdo ou o louco
que pegou um toco e forjou em joia, né? Qual é o valor de um toco oco? Repara que ele está falando, né, da poesia parnasiana, né? Pega qualquer toco oco e fala, ah, isso é uma joia. Por quê? Soa falso e vil sob a língua, né? Depois de todo o trabalho, você vai ver, é falso, é fake, mas é só um toco oco que estão atribuindo o valor de joia, né? Música ainda eternamente, que teu verso seja o voo alto que se desprende da alma no salto para outros céus e para outra mente. Ou seja, o verso na música, né, a musicalidade, tem que ser como um voo que se desprende de uma alma, né? Quando essa alma vai se apresentar para uma outra mente, né? Ou seja, quando eu componho aquilo que sai, esse salto que sai desta alma, que vai para a alma de vocês, para a mente de vocês, vamos lembrar que mente e alma em inglês tem a mesma palavra, né, que é mind, né? Mind tanto é mente quanto é alma, não é isso? Então, olha só, quando salta da minha alma para a tua alma, né? Esse tem que ser como um voo. Que o teu verso seja a aventura esparsa ao ar de guarda amanhã. Ar de guarda amanhã, ar de guarda amanhã, ar de guarda amanhã, ar de guarda amanhã. Estão vendo? Musicalidade. Que enchem de aroma o tim e a hortelã. E todo o resto é literatura. Né? Bacana isso, né, gente? Agora, ainda falando da teoria das correspondências, esse é o Stéphane Mallarmé que eu falei para vocês. Lembra, quando eu falo de teoria da correspondência, vamos voltar lá no primeiro slide, vamos lembrar do que diz o Henri Bergson, né, que as realidades internas não são exprimíveis por palavras, né? E aí o Mallarmé, ele cria uma tabela mesmo, né, de correspondências sinestésicas. Olha que coisa maluca. Eu tenho as vogais A, E, I, O, U. Para cada vogal eu tenho o som de um instrumento, A, E, I, O, U, a fala, né? Som. Eu tenho um instrumento musical. Para cada vogal e instrumento musical eu teria uma cor, e para cada instrumento, vogal e cor eu tenho uma sensação, um sentimento, né? Então, segundo o Stéphane Mallarmé, a letra A é correspondida por um órgão né, que está próximo da cor negra, da cor preta, do escuro, né? E isso traria a sensação de glória, de tumulto, né? Vamos pensar aí, sei lá, será que é muito... Ó, gente, não quer dizer que essa... Perdão, não quer dizer que essa tabela corresponde à verdade. Isso é uma visão do poeta, tá? O cara sentou e sistematizou isso, né? Agora, olha que curioso, a letra E corresponderia a uma harpa, que remeteria à cor branca e à sensação de serenidade. Vai me lembrar anjo, né, velho? Vai me lembrar anjo. É, a harpa tocando, a cor branca, a serenidade, a tranquilidade, né? E para cada vogal, seu instrumento, sua cor e sua sensação. Repito, não quer dizer que isso seja verdade, ok? Eu, particularmente, né,
Eu acho que a flauta, por exemplo, está mais próxima da letra I. Deve ser porque é irritante. Né? Flauta doce é irritante. Você quer se vingar do seu vizinho, você dá uma flauta doce pro filho dele. Né? Metais, para quem não entende, metais são os instrumentos de sopro que compõem uma orquestra, né? O saxofone, o trombone, o trompete, tá certo? Eles remeteriam ao vermelho, que é a ideia de glória, soberania, triunfo. Gente, é muito ópio, né? É muito ópio. Esse povo consumia muito ópio, tá certo? Os principais autores são, né? Eu tenho Camilo Peçanha, que é este cavalheiro com esta cara de biruta, que está aqui. Cruz e Souza, Alfonso de Guimarães e Pedro Quilquerry, que são 3 autores brasileiros. Inclusive, o Quilquerry foi um poeta recentemente resgatado do limbo cultural brasileiro. Né? Eu trouxe aqui textos de todos eles, mas assim, para a gente dar uma olhada por cima. Tá certo? Olha lá. O Camilo Peçanha é um poeta simbolista português, ok? Repare que se você ler atentamente esse soneto, você vai perceber nele o quê? Sugestão, vaguidão, né? Não existe nada que seja apresentado em objetividade, né? É trabalhado com a sugestão, com a evocação. Como eu disse, as realidades internas, o universo interno, o eu profundo, não podem ser, segundo o Henri Bergson, representadas pelo nível da palavra, porque existiria uma tendência a empobrecer ou a diminuir o que é esse universo interno, essa realidade interna, esse eu profundo. Tá? Então, veja, imagens que passais pela retina dos meus olhos, por que não vos fixais? Que passais como água cristalina por uma fonte para nunca mais. Repare que essa fonte, se as imagens parecem a água que passa pelos meus olhos, os meus olhos, as imagens estão para a água, assim como os olhos estão para a fonte, ou seja, a fonte seria os meus olhos, ou seja, as imagens desfilam como água que brota, simplesmente, e passa e não volta mais. Ou para o lago escuro, onde termina o vosso curso, né? Então, as imagens passam pelos meus olhos e caminham como se passassem pela fonte ou que se fossem para um lago escuro. Esse lago escuro pode me remeter à ideia de finitude, né? Ou para o lago escuro, onde termina o vosso curso, silente de juncais. E o vago medo angustioso domina. Qual será esse vago medo angustioso que domina se eu falo de um lago escuro onde tudo termina? Né? Por que ides sem mim, não me levais? O desejo de finitude, né? De encerra isso aqui. Né? Sem voz imagens, o que são meus olhos abertos? O espelho inútil. Meus olhos pagãos. Aridez de sucessivos desertos. Ou seja, tudo isso que passa, meus olhos sem essas imagens não servem para nada. Fica sequer sombra das minhas mãos, flexão casual de meus dedos incertos, estranha sombra em movimentos vãos. Eu selecionei esse poema, que tem umas caras do Alfonso de Guimarães.
né? Eu conheci a sobrinha neta dele. Veja que é interessante. Se você reparar, esse poema ele tem uma sequência lógica, que é a sequência de um dia, né? Ele fala de uma catedral, e repare, entre brumas ao longe surge a aurora. Entre brumas ao longe surge a aurora, o nascer do sol. O hialino, o orvalho, aos poucos, o hialino é transparente. O hialino, o orvalho, aos poucos se evapora, agoniza o arrebol. E aí ele fala da catedral. A catedral ebúrnea, ebúrnea é tudo que é feito de marfim. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. Tá? Então veja, nasce o sol e a catedral vai aparecendo. O nome dele é Alfonso de Guimarães. Olha o que ele usa. Ele usa o próprio nome para fazer o barulho do sino. E o sino canta em lúgubres responsos. Pobre Alfonso, pobre Alfonso. Ou seja, o nome dele serve como badalar do sino. Na segunda etapa, repare que ele fala que o astro glorioso, ou seja, o sol, segue a eterna estrada. Uma áurea seta lhe sentida em cada refulgente raio de luz. De novo a catedral. Catedral ebúrnea do meu sonho, onde os meus olhos já tão cansados ponho, recebe a bênção de Jesus. Certo? Veja que o sino não canta, o sino agora clama. E o sino clama em lúgubres responsos, pobre Alfonso, pobre Alfonso. Terceira passagem. Por entre lírios e lilazes, desce a tarde esquiva. Ó, teve o nascer do sol, o astro seguiu a estrada, chegou a tarde, né? Amargurada prece, põe-se a lua a rezar, ou seja, está anoitecendo. De novo a catedral ebúrnea do meu sonho, aparece na paz do céu tristonho, toda branca de luar. O sino não clama mais nem canta, agora o sino chora. E o sino chora em lúgubres responsos, pobre Alfonso, pobre Alfonso. Quarta e última etapa do poema, o céu é todo trevas, ou seja, amanheceu, o sol seguiu, entardeceu, escureceu. O céu é todo trevas, o vento uiva. Do relâmpago a cabeleira ruiva vem açoitar o rosto meu. De novo a catedral ebúrnea, né? A catedral ebúrnea do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho como um astro que já morreu. E o sino nem canta, nem chora, nem clama, ele geme. E o sino geme em lúgubres responsos. Pobre Alfonso, pobre Alfonso. Repare, eu tenho o circuito traçado pelo sol, né? Nascer, caminhar, entardecer, anoitecer. Eu tenho um percurso seguido pelo sino. Primeiro ele canta, depois ele clama, depois ele chora e por último ele geme. E eu tenho a catedral que sofre os efeitos, né? Ela aparece toda branca, ela recebe a bênção, de novo ela aparece, só que o céu está tristonho. No começo o céu é risonho, depois é tristonho. E no final ela se afunda no caos do céu medonho. Se eu juntar, não estou dizendo que seja isso, porque é poesia simbolista. Se eu juntar o circuito do sol, do sino e da catedral, eu posso pensar que este poema está falando para nós sobre uma existência humana. Certo, meus amores?
Ok? E aqui eu tenho um poema do Cruz de Souza, que é uma coisa maluca, né? Repare que a primeira estrofe, ela é extremamente simbolista. Ó, formas alvas brancas, formas claras de luares de neves de neblinos. Ó, formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos tulíbulos das áreas. Gente, incenso, tulíbulo é aquele negócio que a gente vê muito na igreja, né? Quando vai incensar a igreja. Aras são altares. Agora, incenso não tem forma, né? É fumaça. O incenso é fumaça, né? Formas de amor constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas. Repare, é tudo muito sugerido, é tudo muito intangível. Brilhos errantes, mádidas frescuras e dolências de lírios e de rosas. Indefiníveis músicas, supremas harmonias da cor e do perfume. Estão vendo? Todo esse poema, ele é meramente sugestivo, né? Repare que ele fala de infinitos espíritos dispersos, inefáveis. Inefável é o que não pode ser pronunciado, certo? Então, esse poema, que é do Cruz de Souza, ele é um poema marcadamente simbolista. Tá? Senhores, alguma dúvida aqui? Tá, ok, Murilo. Mais alguém tem dúvida ou não tem? Alguma questão sobre aulas anteriores? Obrigado, Thalita. Ok, então, pessoal, então eu encerro por aqui. Deixa eu ver. Jamile, obrigado, Jamile. Eu encerro por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Tá? Uma excelente semana a todos vocês. Eu que agradeço, Jamile, eu que agradeço. Tá bom? E com a graça de Deus, em breve nós vamos estar todos juntos. Forte abraço.